Oi, turma, tudo bom? Então vamos falar um pouquinho sobre ondas, tá? Um dos espetáculos mais famosos e incríveis durante as competições esportivas é a ola da torcida. Visto de longe, a impressão é que a massa humana se move toda para um lado das arquibancadas. Mas sabemos que isso não é verdade. Cada torcedor se move na direção vertical e apenas quando recebe o sinal, cada integrante da torcida responde à perturbação e, por assim dizer, oscila em torno da sua posição de equilíbrio, de modo que o que se desloca nas arquibancadas não são os torcedores, mas o sinal da perturbação. Vamos lá. As ondas no cotidiano. As ondas estão sempre presentes nos mais diversos fenômenos e situações do cotidiano. Por exemplo, no som de um violão, no som da minha voz, no reflexo de uma paisagem, em uma radiografia. Ondas. A natureza das ondas. Assim como as ondas são perturbações que se propagam em um meio. Na propagação, apenas a energia é transportada, não havendo transporte de matéria. Guarde bem isso. As ondas podem ter natureza mecânica ou eletromagnética. As ondas mecânicas, ondas que necessitam de um meio material para se propagarem, resultam de deformações provocadas em meios elásticos. Transportam apenas energia mecânica. Um exemplo, ondas em uma corda, como no desenho aqui embaixo, ondas na superfície de um líquido, ondas sonoras, ondas sísmicas e etc. Ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de um meio. As elétricas transportam pacotes de energia que são os fótons ou quanta de energia. São exemplos de ondas eletromagnéticas: a luz, as ondas de luz, ondas luminosas, as ondas de rádio ou de TV, micro-ondas, raio-x, etc. De celulares, lógico, né? Os tipos de ondas. Ondas unidimensionais, quando se propagam numa só direção. Tá? Exemplo, o som se propagando numa linha. Ondas em uma corda, como no desenho. Ondas bidimensionais, quando se propagam ao longo de um plano, duas dimensões. Exemplo, gotas, né, na superfície da água. Quando você atira uma pedra num lago, por exemplo, que sai aquelas ondas circulares. Tá? São ondas bidimensionais. E ondas tridimensionais, quando se propagam em todas as direções, as três dimensões. Tá? São elas ondas sísmicas, ondas sonoras no ar. Tá? Por exemplo, você para me ouvir, eu não preciso estar de frente para você. Tá? Eu estando de costa, tá? O som da minha voz é tridimensional, ele vai ocupar todos os espaços. Ondas transversais. Ondas em que a direção e vibração é perpendicular à de propagação. Por exemplo, as ondas transversais, a direção da vibração, ela é na vertical. Tá? A direção da vibração, ó. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. E a propagação é na horizontal. Tá? São exemplos disso as ondas em uma corda, ondas eletromagnéticas, a ola, né, comentada no início da aula. Ondas longitudinais, ondas em que a direção de vibração é a mesma que a de propagação. Então veja aqui, ó, ela vibra na horizontal e ela também se propaga na horizontal. Tá? Observe que nessa propagação existem espaços, né, onde elas estão mais distantes uma da outra. E existem espaços onde elas estão mais comprimidas. Tá? Então são as ondas sonoras. Tá?
A onda em uma mola vertical sustentando um peso. Os componentes de uma onda. Nós temos o comprimento, tá? Que é a distância entre a parte mais alta, que nós chamamos de crista. Então, o comprimento de uma onda é a distância entre uma e a outra crista. Ou o comprimento da onda também pode ser medido pela parte de baixo aqui, ó, que é chamada vale. Tá? Então, o comprimento da onda pode ser a distância entre o centro de dois vales. Joia? E nós temos aqui, ó, a amplitude. O que é a amplitude? É a altura, tá, dessa onda. Isso influencia também, tá bom? Então vamos lá. Fenômenos ondulatórios. A reflexão. As ondas que se propagam no meio material batem em obstáculos e voltam para esse mesmo meio sem sofrer perdas consideráveis. Então nós temos aqui, ó, as ondas, tá partindo daqui da esquerda para a direita. A hora que ela encontra um obstáculo, ela bate naquele obstáculo e reflete, ou seja, ela volta de encontro ao emissor desse som. Alguns fenômenos ondulatórios é a refração. Quando a onda passa de um meio para o outro, com propriedades distintas, ou seja, ela passa de um meio gasoso para um meio líquido, tá? Mudando sua velocidade de propagação e comprimento de onda, tá? Mas mantendo constante sua frequência, tá? Ela sofre desvios, certo? Esses desvios elas podem ser vistas num copo com água quando a gente coloca um objeto, no caso aqui um lápis dentro desse copo, tá? Então houve um desvio aqui, ó. Parece que o lápis está cortado em duas partes, tá? Isso é uma refração. E a difração é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos que possuem a mesma ordem de grandeza de seu comprimento de onda, modificando sua direção de propagação. Por exemplo, eu posso estar falando com uma pessoa de dentro de um quarto, por exemplo, fechado, né? Por onde que o som passa? O som ele desvia dos obstáculos, por exemplo, da porta, ele passa por baixo da fresta da porta, ele passa pelo buraco da fechadura da porta. Tá? Então, esses são os fenômenos ondulatórios nos quais as ondas são capazes, né, de contornar alguns obstáculos. E a polarização. Polarizar uma onda significa orientá-la em uma única direção ou plano. Nesse caso, a polarização ela só ocorre com ondas transversais, tá? Então vocês lembram que as ondas transversais elas vibram na vertical e se propagam na horizontal, tá? Então a polarização só é possível ser feita nesse tipo de onda. A interferência. Quando duas ou mais ondas que se propagam no meio se superpõem, havendo uma soma de duas amplitudes. Tá? Por exemplo, duas pessoas falando ao mesmo tempo, né? Quando você está na rua, você ouve diversos sons, você ouve o barulho do carro, você ouve o som das pessoas conversando, né? Você ouve o barulho de máquinas trabalhando. Isso, então, isso aí sofrem muitos sons sendo emitidos ao mesmo tempo. Alguns vão se sobrepor a outros, tá? Dependendo das suas comprimento, tamanho e amplitude e velocidade dessas ondas. A interferência, tá? Ó, um desenho de como ela pode ocorrer. Quando ocorre o encontro de duas cristas, ambas aumentam a sua amplitude. Ó. Duas cristas se encontrando com duas cristas. O que acontece? Com o resultado, as duas, tá, aumentam a sua amplitude. Tá vendo? A amplitude é o tamanho dessa onda aqui. Ó.
tá? Não é o comprimento, isso aqui é comprimento. A amplitude é a altura que a onda atinge. Quando dois vales, tá? Esse vale se encontra com esse, tá? A sua amplitude é igualmente aumentada e os dois abaixam naquele ponto, tá? É o que aconteceu aqui, ó. Quando um vale e uma crista se encontram, ambas irão querer puxar cada elevação para o seu lado. Se as amplitudes forem iguais, elas se cancelam. Olha o resultado aqui, cancelam as ondas. Se forem diferentes, elas se subtraem. Por exemplo, aqui você tem uma onda e aqui você tem 3 ondas. Então, 1 mais 3, você tem como resultado 3 e não 4. Quando elas são diferentes, elas se subtraem. Velocidade da onda. A velocidade de uma onda é a distância percorrida por uma onda por unidade de tempo. É a velocidade com que uma perturbação se propaga num determinado meio. Tá? Existe uma formulazinha para determinar a velocidade de uma onda. Tá? Então, a velocidade de uma onda ela é igual a essa letrinha aqui, ó, que é o comprimento de onda vezes a frequência. Ou ainda, a velocidade ela pode ser igual ao comprimento da onda, que é dado por essa letra grega aqui, dividida pelo período, pelo tempo dessa onda. Tá? Geralmente, ó, a velocidade da onda vai ser dada em metros por segundo. O comprimento da onda vai ser em metros. E a frequência da onda vai ser em hertz, ou seja, oscilações por segundo. E o período da onda vai ser dado em segundos, tá? Isso um pouquinho mais adiante, tá bom, turma? O som. O que é o som e como ele é produzido? O som é a propagação de uma perturbação no meio mecânico. Observação: os sons são ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais. Ou seja, o som ele precisa de um meio para se propagar. E esse meio ele pode ser um meio gasoso, ele pode ser um meio líquido ou ele pode ser um meio sólido. Como ouvimos um som? As moléculas do ar, junto à membrana do tímpano, vibram, fazendo com que a membrana também comece a vibrar. A vibração do tímpano é transmitida ao sistema ósseo constituído pelo martelo, né, aqui dentro do nosso ouvido, bigorna e estribo, menores os ossos do corpo humano, passando pelos canais semicirculares que fazem a ligação ao nervo auditivo. Então, de novo, turminha, a vibração do tímpano é transmitida ao sistema ósseo, constituído pelo martelo, bigorna e estribo, menores ossos do corpo humano, passando pelos canais semicirculares que fazem a ligação ao nervo auditivo. A vibração é convertida em impulso elétrico, que é comunicado ao cérebro. E esse sim vai distinguir o som, quem está falando, que tipo de som que é, se é um violão, se é um piano, se é uma britadeira, se é um carro e assim por diante. Alguns fenômenos sonoros, tá? Persistência auditiva. É o tempo que leva para deixarmos de perceber um som, tá? É 0,1 segundo. Eco. Ocorre quando a pessoa percebe o som por ela emitido 2 vezes distintas. Reverberação. Em grandes salas fechadas ocorre o encontro do som com as paredes. Esse encontro produz reflexões múltiplas que, além de reforçar o som, prolongam-no durante algum tempo depois de cessada a emissão. A frequência do som, o espectro sonoro. Infrassons. Sons com frequência abaixo de 20 Hz, tá? Ou seja, de 20 oscilações por segundo.
Ultrassons, sons com frequência acima de 20.000 Hz, tá? Ou seja, acima de 20.000 oscilações por segundo. O ouvido humano consegue captar sons entre 20 e 20.000 Hz apenas, tá? Abaixo disso aqui são os infrassons, tá? Emitidos por alguns insetos, o elefante, por exemplo. E os ultrassons, tá? Que são sons que não são audíveis ao sistema auditivo humano, mas são percebidos por animais, por morcego, por golfinhos, por baleias, tá? Entre outros animais. O som audível, sons com frequências perceptíveis ao ser humano, tá? Como eu já falei, fica entre 20 e 20.000 Hz. Para refletir um pouquinho, turma, as explosões no espaço são sempre mostradas nos cinemas acompanhadas de grandes estrondos. Isso acontece realmente? Ou seja, é possível ouvir o som de uma explosão no espaço? Então, para isso, lembre, sendo o som uma onda mecânica, ela não tá? Mas o som é uma maneira de deixar o filme chato, né? Velocidade do som. A velocidade de propagação das ondas sonoras é independente da fonte sonora, é independente de quem está produzindo o som, do que está produzindo o som. Depende apenas da natureza do meio material elástico que vibra. Tá? Depende se ela é no meio gasoso, se ela é no meio líquido ou se é no meio sólido. Como o som se propaga de molécula para molécula, então, quanto maior a densidade do meio material em que o som se propaga, maior a sua velocidade nesse meio, visto que as moléculas estão mais próximas entre si, facilitando a propagação dessa perturbação. Então, aqui, ó, no meio sólido, a velocidade é maior que no meio líquido, que é maior que no meio gasoso. Ainda sobre a velocidade do som, no ar, a 20 graus, tá? A temperatura também influencia isso. A velocidade do som é em torno de 343 metros por segundo. Qualidade do som, altura do som. Bom, a altura do som é uma qualidade, tá, que permite diferenciar um som agudo, com alta frequência, aqui ó, a frequência, tá, é a altura da onda, pessoal, e de um som grave, que é um som de baixa frequência. Então, olha aqui, ó, um som grave, a altura da onda, a amplitude da onda, ela é baixinha, tá? E já num som agudo, essa amplitude ela é mais alta. Perceberam isso? Então, quanto maior a amplitude, mais agudo é o som. Quanto menor a amplitude, mais grave é o som. Observação 1. A altura do som depende apenas da frequência da fonte emissora. E observação 2. As notas musicais possuem alturas sonoras diferentes. Isto é, cada nota possui uma frequência característica. Né? Então, ouvindo um violão, tá, é possível, através da sua frequência, você saber que nota está sendo tocada. Para quem sabe de música, conhece música, sabe disso. Né? Um dó, um lá, um si, cada nota, né, tem a sua frequência. Por isso vocês conseguem distingui-las quando as ouvem. Qualidade do som, ainda o timbre. O timbre é a cara do som. Tá? É o jeitão do som. Qualidade que permite diferenciar duas ondas sonoras de mesma altura e mesma intensidade emitidos por fontes distintas. É a identidade do som. O timbre está relacionado à onda que uma flauta emite. Já um xilofone, né? As ondas do xilofone, como que é? A minha voz é diferente da sua, né? Por causa das ondas emitidas
quando eu falo, quando você fala. Qualidade do som. Intensidade, tá? Qualidade que permite diferenciar um som forte de um som fraco. Observação: a intensidade do som está relacionada com a energia que a onda transfere e com a amplitude da onda. Então, um som forte, ó, o que acontece? A amplitude dele é alta. E um som fraco, olha aqui, ó, olha o tamanho da amplitude dessa onda, certo? E o som forte, ele fica mais, permanece no ar, né? Continua se propagando por mais tempo do que um som fraco, tá? Então, um som de volume maior, uma onda sonora de maior amplitude, e um som de maior intensidade. E aqui tá, os níveis sonoros, só para curiosidade de vocês, né? O nível sonoro, o que é? A intensidade sonora percebida ou detectada pelo sistema auditivo humano. E ela é medida em decibéis. Né? Então, aqui, ó, 0 é o limiar da audição, tá? Aqui num parque, num quarto, até a decolagem de um avião, que é onde começa você sentir dor, né? Com um barulho tão alto, né? Incomoda tanto que você sente dor. Vamos lá, entre 30 e 60 decibéis, os efeitos fisiológicos do som, distúrbios psíquicos de irritação, perda de atenção e, em alguns casos, diminuição e perda da libido da potência sexual. Entre 60 e 90 decibéis, reações neurovegetativas, aumento da tensão arterial, aceleração do ritmo cardíaco, surgimento da fadiga. Então é isso, turminha. Deu um probleminha nos slides ali, mas está lá no final já essa última parte, tá bom, turma? Então até a próxima semana. Boa semana para vocês.